Seja bem-vindo à aula número 5 dessa sequência de vídeos onde você está aprendendo a dominar a plataforma TradingView do zero ao avançado. Você aprendeu a criar a sua conta gratuita, você já aprendeu todas as funções aqui da barra superior, como que funciona, você já aprendeu como executar as operações, seja em conta simulada ou através de uma conta real em uma corretora que tem conexão com a plataforma TradingView. Agora nós vamos focar nesta parte aqui, ó, na barra lateral esquerda, onde estão ferramentas úteis, extremamente importantes, que a gente mais usa no dia a dia para fazer as nossas análises e as nossas marcações, aqui, os nossos estudos de mercado. Vamos começar aqui por essa barra. Aqui nós temos os cursores. E o que eu gosto de fazer e recomendo que você comece a fazer a partir de agora já? É aquele mesmo esquema que a gente viu nas aulas anteriores. Tudo que a gente gosta e mais usa, a gente marca como favorito. E aqui não é diferente. Por exemplo, eu vou marcar como favorito a cruz, que ela faz esta função aqui, ó. Deixa eu selecionar. Ela mostra a cruz, tá vendo? Eu tenho essa opção aqui de ponto, aí ele mostra apenas um ponto. É uma questão só da maneira como você quer visualizar. Se eu quiser só a seta, sem aquelas linhas junto do cursor do mouse, eu escolho a seta. Então eu gosto de deixar salvo aqui, ó, a cruz e a seta. É assim que eu gosto. Tem esse daqui também, que é o modo apresentação, aí fica esta bolinha aqui, né, junto com o ponteiro. Eu gosto de deixar salvo esses dois. Assim que você marcar a estrelinha aqui nesses dois, o que eu quero que você faça para você poder começar a construir a sua barra de favoritos? Perceba que a partir do momento que você já marcou aqui uma estrelinha, seja na cruz, na seta ou em algum outro que você queira, eu vou colocar na borracha também, vai aparecer essa estrelinha aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui é onde a gente começa a construir a nossa barra de favoritos. Clica nessa estrelinha aqui agora, você vai ver que vai aparecer em algum ponto aí do seu gráfico uma barrinha como essa, que você consegue arrastar ela e posicionar em qualquer lugar do gráfico. Ou seja, todas as ferramentas que você mais usa vai ficar em uma barra que você pode posicionar em qualquer canto. Eu gosto de deixar sempre aqui embaixo, ó. Então eu gosto dessas ferramentas aqui. Depois nós temos as linhas. O que a gente usa bastante? Linha de tendência. Vou marcar ela também como favorito. O raio também pode ser usado, ó. Por exemplo, a linha de tendência, vou selecionar ela, ela faz isso daqui, ó. A gente consegue pegar ela e fazer esse tipo de desenho, tá? O raio, vamos escolher lá o raio. Ele também é igual, mas ele se estende ao infinito, tá vendo? Essa daqui eu já não gosto muito de usar. Então você vai experimentando as ferramentas e você salva aquelas que você achar mais importante. O que eu gosto mais é a linha de tendência daqui. Eu gosto também de marcar, deixa eu ver aqui, o raio horizontal. Eu uso bastante esse daqui também. Vou salvando aqui, depois eu mostro como que funciona cada um deles. A linha vertical, a linha cruzada, essa daqui eu não uso. Canal paralelo também não. Daqui desse ponto eu uso o que eu considero mais importante, são essas aqui, tá? Depois nós temos aqui embaixo retração de Fibonacci, que eu uso bastante também. Aqui eu não uso nada disso daqui, então eu não vou entrar em detalhes em todas as ferramentas, porque senão a gente ficaria aqui umas 2, 3 horas só para falar de tudo que tem aqui, tá? Isso aqui para você ver que é a plataforma que mais tem recursos e ferramentas para estudos e análise. Eu vou marcar aqui como favorito só aquelas que eu sei que 99% dos traders eles vão usar. Aqui, caixa de Gann também eu gosto para algumas situações. E eu vou ver aqui nesta parte dos padrões de candle eu não uso, mas também tem todos esses recursos. Depois, aqui embaixo tem algo muito importante, que esse sim eu coloco na minha barra de favoritos, que é esse daqui, ó.
Posição comprada, vou marcar como favorito. Posição vendida, também vou marcar como favorito. Esses aqui eu não uso. Tem aqui o VWAP, tem perfil de volume, ou seja, o volume profile. Eu também não uso essas ferramentas. Aqui para marcações de desenhos tem um pincel, tem um destaque. Depois você pode experimentar essas aqui também, mas eu não vou colocar na minha barra. A seta para cima e seta para baixo eu gosto de usar. Essa seta aqui também para apontar alguma coisa. O retângulo eu uso bastante a ferramenta de retângulo. Aqui não, trilha. Ah, trilha eu também uso bastante a trilha. Qual mais? Aí tem todas essas aqui. Agora, nos textos, eu gosto de usar o texto, então esse eu deixo salvo também. Texto ancorado eu não uso. Vamos ver, esse daqui eu gosto de usar. Esse ou esse, tá? Os dois são bem legaisinhos também. Só muda ali a questão, como é a aparência, a forma como você usa eles para marcar e apontar alguma coisa no gráfico. Aqui não. Esses também eu não uso. Aqui tem os emojis, não tem como salvar na barra de favoritos, mas você também pode usar um emoji, né? Você escolhe ele aqui e marca ele no gráfico, aí configura para desenhar alguma coisa no seu gráfico. A régua, como que funciona a régua? Se você precisa medir a distância, por exemplo, desta mínima até essa máxima, você seleciona a régua e você mede. Aí você tem as informações aqui de quantidade de barras, quantidade de pontos ou pips, horário, enfim. É assim que a gente usa essa ferramenta para medir algo aqui no gráfico. Ela não tem como colocar na barra de favoritos, tá? Ela fica fixa aqui. Aí a gente tem aqui o zoom, para diminuir o zoom, para aumentar o zoom. Se eu selecionar, imagine que eu quero dar um zoom específico aqui nessa ponta. Ó. Eu escolho aqui o zoom, faço isso daqui, ele amplia, dá o zoom nessa parte, né? Para eu voltar lá ao normal, eu posso fazer isso aqui, ou aquele esquema que eu já ensinei para você, que é redefinir o gráfico, né? Clicando aqui, ou aqui, se você deixar aquela opção aqui, ó. Pronto. Então tem diversas formas de fazer isso. Em seguida nós temos aqui o imã. Eu gosto de deixar o imã como fraco, tá? Então eu deixo ele selecionado aqui no imã fraco. O que o imã faz? Quando a gente começa a usar essas ferramentas de desenho aqui, ó, o imã ele ajuda a gente a colar a ferramenta no preço, ó, tá vendo? Então, se eu precisar iniciar essa linha, ó, eu pego a linha, coloco lá, o imã puxa para grudar ali na vela, tá vendo? Então, ele ajuda na hora de fazer alguns desenhos. Então, imagine que eu quero marcar aqui, ó, desse ponto até aqui. Pronto, ele grudou. Por isso que o imã, eu deixo assim ele fraco. Se ficar muito forte, aí ele começa a puxar demais, tá? Então, ele é só para ajudar nesse tipo de desenho que ele já facilita você posicionar os desenhos no gráfico, colando ele nos preços de mínimas e máxima das velas. Então você vai ver que ele é bem legal para isso, tá? Eu deixo como imã fraco. Se você quiser que o imã também funcione para colar nos indicadores, aí é só deixar isso daqui ligado. Eu deixo desligado, eu gosto só de deixar aqui mesmo para ele ajudar a posicionar as ferramentas, qualquer uma delas que você usar, seja Fibonacci, ó, ele ajuda você a posicionar colando aqui no preço. Se o imã estiver desligado, aí ele não puxa. Ó. Aí você tem que vir e tentar achar o preço certinho aqui. Ó. Aí demora um pouquinho mais. Ou você pode deixar o imã desligado, tem um atalho também. Se você pegar uma ferramenta, estiver desenhando e quiser desligar o imã, então tá ligado. Ó. Se eu clicar na tecla Option, deixa eu ver, na tecla no Shift, né? Ele desliga o imã. Ah, Rafael, ele tá me atrapalhando o imã. Você pode usar a tecla Shift para ligar ou desligar. Isso aqui é uma questão de atalho. Eu prefiro, tá, deixar ele sempre ligado no imã fraco. Aí eu tô aqui fazendo o meu desenho. Ó. Então eu marco aqui,
Só dando um exemplo, né? E ligo aqui. Se eu estou vendo que ele está me atrapalhando na hora de desenhar, porque eu não quero deixar o desenho posicionado perfeito onde ele está colando, então enquanto eu estou aqui desenhando, ó, eu clico no Shift, desligo ele, e aí ele já para de puxar aquela ferramenta, tá? Ele para de puxar, e aí eu consigo desenhar do jeito que eu quero. Então, é uma questão que você vai experimentando com o tempo, conforme for necessário e conforme você vai usando as ferramentas, aí você já vai entendendo como isso funciona. Então, você já sabe que o Shift, se você estiver com o ímã ligado, ele também é um atalho para você, durante o desenho, ligar ou desligar o ímã. Experimenta aí que você vai ver como que isso funciona. Depois nós temos aqui esta opção de continue desenhando. Por quê? Deixa eu pegar aqui aquela ferramenta de trilha, que essa daqui ela faz a gente ir desenhando assim, ó, tá? Então, se eu estiver desenhando alguma coisa, todas as vezes que eu paro um desenho, eu tenho que voltar aqui e selecionar o desenho de novo, tá? Então, porque quando eu saio do desenho, ele volta para cruz ou para o ponteiro, de acordo com o que você estiver usando. Aqui eu estou usando cruz, aqui eu estou usando o ponteiro normal. Se eu deixar aquilo ali ligado, eu não gosto de usar isso, tá, pessoal? Mas é uma opção. Se eu deixar aquilo ali ligado e eu escolher, por exemplo, vou escolher esse desenho aqui. Aí eu faço esse desenho. Tá vendo que ele não voltou lá para a cruz. Embora tá o ponteiro aqui, ó, se eu clicar de novo, ó, ele está desenhando constantemente. Aí, para ele parar de desenhar, eu tenho que vir aqui e desligar. Porque senão, tudo que eu fizer aqui no gráfico, ele vai começar a desenhar várias vezes. Aí a gente tem a borracha aqui para ir apagando o que a gente quiser. Ou clicar em cima e apagar, né? Clicando aqui na teclinha de apagar ou em remover. Você pode clicar em cima, também pode remover assim. Ou clicando na tecla, eu esqueci o nome dessa tecla, pessoal, que é uma seta apontada, que ela fica bem em cima do teclado aqui, apontada para a esquerda, que a gente acaba usando ela para apagar desenhos. Ó, dá para você fazer assim também. Então são as formas que você tem de apagar. Então essa daqui de desenhar continuamente, eu particularmente não uso, tá? Eu acho que é mais quando, por exemplo, se eu estiver dando uma aula usando aqui o TradingView, e aí eu preciso ficar fazendo vários desenhos em sequência, eu posso ligar isso daqui para fazer vários desenhos em sequência e tudo mais. Mas no dia a dia, realmente, eu não vejo o porquê deixar isso ligado, tá? Agora, aqui, nós temos travar todos os desenhos. Então, vamos imaginar que você fez aqui esse desenho, você marcou aqui também um retângulo, sei lá, você marcou alguma coisa aí na sua análise e você não quer correr o risco de clicar aqui em cima e apagar ou arrastar o desenho sem querer enquanto você está movendo o gráfico, você pode travar todos os desenhos, acabou. Aqui agora não tem mais como fazer nada, porque eles estão bloqueados, tá? Eu não gosto de usar isso aqui, eu prefiro travar individualmente. Então, se eu coloquei um desenho aqui, vamos pensar aqui que eu marquei uma região aqui de preço, que para mim é importante. Vamos marcar aqui. E eu quero bloquear esse desenho. Eu clico em cima e eu clico aqui nesse cadeadinho. Então, esse desenho individualmente, a partir de agora, ele está bloqueado. Se eu tentar apagar ele, ó, ele vai pedir uma confirmação, porque ele está protegido. Então, eu não consigo arrastar. Mesmo que eu clique em cima dele agora, ele não sai do lugar, porque eu travei ele no gráfico. Para desbloquear ele, ó, só clicar aqui no cadeadinho novamente. Aí ele fica desbloqueado. Agora, se eu clicar aqui, ele apaga, ele remove o desenho por completo. Então, essa função do imã é para grudar os desenhos. Esta função aqui para continuar desenhando sem precisar ficar voltando e selecionando o objeto aqui na barra de favorito, seja aqui ou aqui do lado. Não uso.
Bloquear, ele bloqueia globalmente. Todos os desenhos que você tiver no gráfico vão ficar bloqueados, não vão sair do lugar. E a gente tem aqui o esconder desenhos, ocultar indicadores, ocultar posições e ordens ou ocultar tudo. Então já está intuitivo. Você está cheio de desenho aqui no gráfico, por exemplo. Você tem indicadores aqui no gráfico. Vamos colocar esse indicador aqui. Enfim, quero esconder alguma coisa disso daqui. Então aqui você tem esta opção de ocultar aquilo que você selecionou. Se eu colocar aqui, ó, ocultar tudo, então sempre que eu clicar aqui nesse olhinho, ele vai apagar todos os desenhos e todos os indicadores do gráfico. Ah, Rafael, eu quero que ele oculte só desenhos. Então você deixa selecionado ocultar desenhos. Aí os indicadores não vão ser apagados. Se você clicar aqui, ó, ele apaga os desenhos. Então é intuitivo, tá? Aí depende de como você quiser usar isso aqui. Eu quero ocultar só indicadores. Então, você já sabe que os desenhos, se você clicar aqui, não serão ocultados. Eu basicamente não uso isso no dia a dia, tá? Mas é uma funcionalidade que talvez para você em algum momento seja importante. E aqui nós temos o lixo, a lixeirinha, que é a mesma lógica, tá? Essa lixeirinha, ela serve para você remover todos os desenhos. Eu quero limpar de uma vez tudo que é desenho. Quero remover indicadores. Aí você clica aqui. Quero remover tudo, indicadores e desenhos. Aí você limpa geral, tá? E se você fala assim, poxa, se eu usar esse recurso aqui, até os que estiverem bloqueados eu quero que ele limpa também. Aí você deixa essa opção ligada. Então tá tudo muito intuitivo, né? Eu creio que fica bem fácil de você entender como que funciona esses recursos aqui. Agora que eu já tenho aqui um exemplo de uma barra de favoritos, e aí você vai criar e vai personalizar a sua, inclusive aqui você pode alterar a posição, deixar do jeito que você achar melhor. Isso aqui você vai descobrindo com o tempo como que fica melhor para você, tá? Essa é uma parte que é muito pessoal. Não adianta eu falar, ó, é assim que você tem que usar. Não, você vai descobrir com o tempo quais dessas ferramentas você vai usar mais. Talvez tenha algumas aqui que eu nem coloquei na barra, que para você vai preferir usar e aí você vai adicionar na barra. O legal é que com essa barra de favoritos você não precisa ficar acessando aqui do lado, tá? Inclusive você pode até ocultar aqui essa barra para ter mais espaço ainda no gráfico e deixar a sua barrinha de favoritos. Eu gosto de deixar ela bem aqui embaixo, ó, tá? Tem pessoas que gostam de usar ela aqui em cima. Você pode colocar ela onde você quiser no gráfico, tá? Você posiciona ela. Então, uma vez que eu já tenho aqui as minhas ferramentas favoritas, é muito legal porque todas essas ferramentas aqui, além de elas já estarem aqui na minha barra de favoritos, eu posso criar várias versões delas conforme a maneira como eu negocio, conforme o meu estilo, conforme o meu visual de análise, de marcações no gráfico. Por exemplo, eu posso pegar essa linha aqui, ó, vou pegar essa linha que é esse raio, tá? Deixa eu marcar essa máxima. Vamos imaginar que eu quero salvar uma linha como essa daqui e eu vou personalizar. Isso aqui vai servir para todas as outras, tá? Aí conforme você for ganhando experiência com a plataforma, você vai criando as suas ferramentas. Então, por exemplo, uma das marcações que eu faço é a máxima do dia anterior, o Previous Day High. Então eu não vou marcar só uma linha, eu quero a informação sobre isso. Então eu posso pegar essa linha aqui, ó, e personalizar ela. Vamos imaginar que eu quero colocar ela aqui nessa cor amarela. Aí você pode configurar aqui a aparência aqui, ó. Pode deixar pontilhada dessa forma, do jeito que você quiser. Ou você pode entrar aqui em configurações e acessar todas essas opções aqui. Por exemplo, texto. Eu vou marcar aqui, ó, Previous Day High. Só um exemplo do que você pode fazer com essas ferramentas. Vou marcar aqui, vou deixar assim.
eu vou colocar ela aqui no meio à direita. Então ele vai ficar marcando aqui, ó. Então aqui o céu é o limite. Você pode configurar do jeito que você quiser. Vou deixar ele aqui na direita, no meio. Aí eu quero deixar acima, ó. Ele muda ali para cima. E basicamente em todas as ferramentas o sistema vai ser igual, tá? Todas elas, todas as ferramentas de desenhos e de marcações, você tem essas opções aqui. Vamos deixar o texto numa cor diferente. Opa, vou voltar aqui o amarelo. E o texto eu vou deixar em branco. Tá? Então tá aqui esse exemplo. Previous day high, a máxima do dia anterior. Agora, eu vou salvar isso daqui, porque eu não quero todas as vezes, todo dia que eu for fazer essa mesma marcação, ter que criar essa linha do zero. Então, uma vez que eu já criei uma linha visual nesta ferramenta de raio horizontal, eu vou salvar um modelo. Então, eu posso colocar aqui, ó, PDH. E vou salvar. Acabou. Pronto. O que vai acontecer agora? No dia seguinte, quando eu estiver negociando e eu encontrar ali o Previous Day High, eu vou vir aqui na linha, vou marcar ela aqui, ó. Não importa a cor que ela tiver, tá? Se eu tiver usado ela de outras formas também. Aí o que eu faço? Eu clico em cima dela, venho aqui, ó, modelos. Olha aqui que legal. Já está salvo. Previous Day High. Vamos salvar também uma outra. Vou salvar uma outra agora, que vai ser o... Eu só vou mudar o texto aqui, ó. Previous Day Low. Previous Day Low. Deixa eu mudar o texto. E essa daqui eu vou deixar em vermelho, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou salvar. Vou colocar PDL. Salvar. Então já está salvo. Vou colocar aqui Previous Day Low. Aqui em cima, Previous Day High. E aqui, deixa eu só mudar o... Colocar ele para baixo, né? A parte de baixo. Deixa eu salvar de novo aqui. PDL. Vou confirmar a correção que eu fiz, ó. Tá lá, os dois. Então, quero limpar o desenho. Posso clicar aqui com o botão direito no gráfico, remover os dois desenhos. Aí eu tô lá negociando agora um outro ativo. Vamos lá escolher aqui. Deixa eu pegar aqui o Bitcoin. Deixa eu ir lá no gráfico diário. Aí você já vai entendendo o quanto de coisa que você consegue fazer com essas ferramentas, tá? Então, olha, a máxima e mínima do dia anterior. Vamos marcar aqui. Vou pegar essa daqui, vai ser a máxima. Previous Day High. E aqui é a mínima. Aí eu clico em cima, modelo, Previous Day Low. Acabou. Então agora eu já tenho aqui no gráfico posicionado onde estava o Previous Day High, Previous Day Low. Isso aqui é só um exemplo, tá? De como você pode personalizar e ir criando ferramentas e deixando salvo. Deixando tudo salvo no gráfico. Se eu pegar aqui agora o retângulo, né? Imagine que eu quero marcar aqui esta região de preço, essa zona aqui de preço, e eu quero personalizar isso, colocar um nome aqui como ponto de interesse, o POI, né, como eu gosto de usar, ponto de interesse. Vou colocar aqui à esquerda, acima, aliás, à direita, vou deixar aqui à direita, vou colocar ela no centro, direita, opa, no meio aqui, ó, no interior do box, né, do bloco. Posso aqui também colocar uma linha intermediária, ó, uma linha bem aqui no meio. Vamos mudar as cores aqui. Aí você cria as cores, ó, a cor de fundo. Vou escolher essa cor aqui, mais clarinha. E aí você pode colocar ele para estender à esquerda, estender à direita, ou deixar assim dessa forma, né? Agora eu vou salvar. Então, salvar como? Vou colocar aqui. Oi. Acabou. Tá salvo. Então, eu já tenho esse modelo salvo.
Então, toda vez que eu fizer algum desenho aqui no gráfico, com o retângulo, eu posso ir lá e eu tenho salvo. Então, você pode criar muitas ferramentas de análise e personalizar todas elas e ir salvando desta forma que eu estou mostrando para você, tá? Então, só recapitulando aqui, como funciona cada uma dessas ferramentas. A cruz, ela mostra essa cruz aqui, você já sabe onde você configura a cor dela, né? Cadê a cor da cruz? Aqui, ó, da mira, né? Vamos colocar em branco, ó, para você ver melhor. É isso daqui. A seta é o ponteiro do mouse sem nenhuma linha. Borracha para você apagar algum desenho que você tenha feito no gráfico. Eu não uso a borracha, tá, pessoal? Eu prefiro clicar em cima e clicar no botão de apagar logo de uma vez. Mas tem a borrachinha também que funciona. A linha de tendência, que ela faz esse tipo de desenho aqui, ó, mais livre, né? De forma... Você consegue fazer esse tipo de desenho. Isso aqui eu uso bastante, tá? A linha de tendência. Opa. Deixa eu apagar aqui. Remover. Remover. E remover. Depois nós temos o retângulo, que eu uso bastante também, de diversas formas. Temos também esse daqui, comentários. Imagine que eu quero escrever alguma coisa aqui, ó. Então eu venho aqui e escrevo. Preço chegou ao nível chave. Um exemplo, né? Então você pode usar esse balãozinho aqui para fazer esse tipo de marcação. Aí existem aqueles outros também que eu mostrei para você, tá? Você pode experimentar aqui todos esses tipos de balãozinhos aqui que vão ter basicamente essa mesma função de você marcar textos. Poxa, Rafael, eu marquei lá um texto em algum ponto específico, quero travar isso, ó. Clique em cima e clica aqui em bloquear, aí ele não tem mais perigo de ser apagado, ele vai ficar salvo no seu gráfico, no seu layout, tá? Quer mudar aqui as fontes. Então, pessoal, isso aqui, essa questão de personalização é muito intuitivo, tá? E é extremamente personalizável. Dá para você fazer desde as de personalizações das mais simples até as mais completas mesmo, para cada uma das ferramentas. Aí nós temos o raio horizontal, que ele marca o raio assim, ó, de forma horizontal. Se você quiser estender ele também, aí todas as ferramentas faz o seguinte, para você ir conhecendo a ferramenta, colocou ela no gráfico, clique em cima, ela sempre vai abrir aqui a barrinha de configurações exclusiva dela. Aí aqui em configurações você consegue ter acesso a tudo que você pode personalizar nesta ferramenta. Todas elas têm essa opção aqui, ó, de visibilidade. Para que serve isso? Vai servir para todas, tá? Imagina que eu fiz esse desenho aqui e eu estou no tempo gráfico de 15 minutos. Só que eu quero que esse desenho só apareça no gráfico de 15 minutos. Então, eu venho aqui nas configurações desse desenho, em visibilidade, e eu posso esconder ele dos outros tempos gráficos. Ó. Então, eu vou colocar aqui só até 15 minutos, de 15 minutos para baixo. O que vai acontecer agora? Se eu for lá para o gráfico de 5 minutos, eu ainda vejo o desenho. Se eu for para o gráfico de 1 hora, sumiu, ele não aparece mais. O desenho está escondido, porque eu entrei aqui nas configurações e fiz isso. Rafael, e se eu precisar fazer isso depois de novo? Tenho que toda vez entrar lá? Não. Aí você faz o que eu te falei. Você cria a ferramenta do jeitinho que você quer usar e depois você salva ela com as configurações que você deseja. Então, é extremamente personalizável, pessoal. Tudo que você imaginar em questão de personalização de
de desenhos, de marcações, é possível fazer aqui usando o TradingView, tá? Tem muitas e muitas opções mesmo. Aqui, ó, a linha vertical, mesma coisa. Entra aqui e vê todas as opções de personalização que tem para a linha vertical. E caso você não goste deste estilo, modifique e salve com o estilo que você vai usar no seu dia a dia, conforme a sua preferência. Aqui nós temos a ferramenta de Fibonacci, ela vem assim horrível, tá? Com todas as marcações, aí você entra aqui e você vai fazer as configurações que você usa para sua Fibonacci, com as cores, com os níveis, você vai personalizar e aí você vai deixar salvo do jeitinho que você gosta de usar. Ninguém usa desse jeito aqui, né? Que é o jeito padrão, horrível. Aí você salva. Outras duas ferramentas aqui extremamente úteis, que é posição vendida e posição comprada. Então você quer marcar no gráfico uma ordem de venda, ela não executa a operação, tá? Ela é só uma ferramenta visual para você medir risco-retorno, para você ver onde está o preço de entrada, o preço do stop, o preço do take. E aí é a mesma coisa, você pode entrar aqui e modificar as cores e personalizar tudo isso daqui que você está observando, tá? Então você pode fazer isso também. E aí ela tem aquela opção, como eu já te mostrei na aula anterior, de se estiver conectado na corretora ou na PayPay Trading, você pode clicar aqui e já posicionar uma ordem de buy limit ou sell limit. Aí é assunto que a gente já falou na aula anterior. Então, ordem vendida para quando você quer vender esse desenho e ordem comprada para quando você quer comprar. Aí você tem esse desenho para fazer suas projeções, onde você pretende sair de uma operação, onde você pretende colocar o seu stop loss, ou depois que você entrou em uma operação, você vem e coloca esse desenho em cima, só para de maneira visual você conseguir ir acompanhando o desenvolvimento da sua operação, mesmo depois que acaba, né, você já finalizou as ordens, ele vai sumir aquelas linhas, mas aí você pode deixar a marcação aqui, bloquear, e ela vai ficar salva no seu gráfico para estudos depois, para você ver onde foram as suas operações, onde você errou, onde você acertou, você consegue deixar isso salvo no gráfico, tá? Então por isso que ela é uma ferramenta extremamente útil. Aí nós temos a seta para cima e para baixo, que é uma ferramenta só de desenho mesmo, tá? Às vezes eu gosto de apontar no gráfico alguma coisa assim. O que eu uso bastante? Às vezes eu entro numa operação e eu faço entradas adicionais de scaling, alguma coisa assim. Então eu vou colocando setinhas onde eu estou adicionando mais lotes na operação. Por isso que eu gosto de usar. Essa daqui é só para fazer esse tipo de marcação. É algo só visual mesmo. A trilha, se você precisar fazer esse tipo de desenho aqui, ó, tá? Você consegue fazer também. E o texto normal. Aqui você consegue escrever ou aqui direto ou clicando aqui, ó, e colocar um texto. Você pode escrever o que você quiser aqui, tá? Ó, vai escrevendo, dá OK, e aí você posiciona esse texto em qualquer parte do gráfico. Então, basicamente, pessoal, a barra de ferramentas, ela funciona assim. É tudo muito intuitivo, eu acho que eu já até me estendi demais, eu acredito que já ficou bem claro para você que como é simples e fácil de usar isso. Agora, como você vai usar, vai depender do seu método operacional, da estratégia que você vai usar, e aí conforme o tempo você vai criando. Se você vê o meu... Depois quando eu mostrar para você a minha plataforma, porque tudo que a gente fez aqui agora, eu estou fazendo do zero com vocês. Eu peguei essa conta aqui do TradingView do zero até esse ponto. Não tem nada aqui. Para você ver que mesmo no plano gratuito, você consegue ter acesso a basicamente as 99% das principais ferramentas necessárias. Você consegue ter acesso aqui. Agora, se eu mostrar para você a minha plataforma que eu uso no dia a dia, já com as minhas personalizações, você vai ver que para cada ferramenta dessa aqui eu já tenho salvo várias funções, diversas condições diferentes, porque com o tempo a gente vai salvando, criando, e aí vai agilizando demais o nosso processo
de estudo e de análise no gráfico. Eu ainda não tinha falado aqui da barra inferior, porque ela não tem muita coisa, tá? Aqui na barra inferior, a gente tem o fuso horário, que você já sabe que você deve deixar no fuso horário do país onde você está, ou, como no meu caso, eu gosto de usar o fuso horário de Nova York, devido à metodologia que eu uso para operar. É importante eu sempre estar acompanhando o horário de Nova York. Mas você pode deixar aqui no fuso horário que você quiser, principalmente do país em que você está. Aqui embaixo nós temos para você ir, né, para uma data, ó, você pode clicar aqui para uma data direta. Então isso aqui é muito simples, tá, de você entender. Tanto que se você clica aqui em cima, ó, vamos pegar esse um mês em intervalos de 30 minutos. Então ele vai lá para o gráfico de 30 minutos e ele vai pegar o último mês em intervalos de uma vela de 30 minutos. Aqui um dia em intervalos de 1 minuto. Então ele vai pegar aqui um dia em intervalos, ou seja, em um tempo gráfico de 1 minuto. É algo bem simples. Eu não uso esta função. E se você quiser ir para uma data específica do gráfico, no histórico, poxa, eu preciso ver o que aconteceu lá no dia tal. Você coloca aqui a data, o mês, e aí clique em ir para, vamos colocar aqui dia 1 de fevereiro. Ele vai levar a gente lá para aquela data. Aqui tem um problema, estou no gráfico de 1 minuto, ele não vai conseguir porque no plano gratuito ele tem uma quantidade de barras, né? Então eu coloquei uma data muito grande para o gráfico de 1 minuto, ele não vai conseguir ir. Mas se eu pegar aqui, ó, 1 de fevereiro, ele já veio. Ah, não. Ó, 1 de fevereiro, no gráfico de 15 minutos, eu acredito que será possível. Pronto. Ele veio aqui para o dia 1 de fevereiro no Bitcoin. Aí para voltar para o dia atual, ó, redefinir o gráfico, a gente volta para lá. Super simples. Então é isso. Você já entendeu como funciona aqui a barra na lateral esquerda? Como construir a sua barrinha de favoritos? Experimenta as ferramentas aí. Com o tempo você vai conseguir personalizar com cada uma delas para deixar ao seu gosto. E na aula seguinte nós vamos falar sobre a barra da lateral direita. Agora eu acredito que você já está aí dominando a plataforma, já tem acesso aí ao principal para a gente negociar no dia a dia. Agora a gente vai chegar nessa parte aqui, ó, para fechar o seu conhecimento sobre essa plataforma que a gente usa no dia a dia. Até o próximo vídeo.